Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos mais um dia aqui na nossa análise de benchmark. Me chamo Alan, hoje dia 23 de novembro, uma quarta-feira. Vamos começar aqui com a nossa análise. Pessoal, antes de começar com a análise, né, só lembrando ali, nós temos agora uma sociedade com a Wise Investimento. Para quem não conhece, é o maior escritório de investimento do Brasil. E eles possuem ali diversos produtos e serviços voltados para a área de investimento, tá? No link da descrição desse vídeo, na descrição desse vídeo, aliás, tem um link para vocês entrarem nessa página que eu estou mostrando e colocando o seu nome, o e-mail e um telefone, o pessoal da Wise, né, um especialista da Wise vai entrar em contato para entender um pouco melhor ali o seu perfil e oferecer um produto de investimento, né, um serviço de investimento que seja mais adequado com aquilo que você deseja, tá? Então eles possuem serviços de renda fixa, tem a renda variável, tem serviço de previdência, fundo imobiliário, enfim, tem um leque imenso de serviços na área de investimentos. E eu acho que seria interessante para quem deseja fazer ali uma diversificação da carteira, né? Não deixar tudo em renda variável, né? Então é bacana estar conhecendo aí também os serviços que a Wise oferece, tá? Então entra nesse link, lembrando que quem entra pelo link que eu estou falando aí tem alguns benefícios, né, por ser cliente Ficube. Então entra pelo link e alguém ali, né, um especialista da Wise vai entrar em contato para tirar todas as suas dúvidas, tá? Voltando ao gráfico, pessoal, Ibov continua naquela região da faixa verde, né? Então não mudou muita coisa de ontem para hoje. Eu entendo que aqui é um ponto que ele pode sim começar a ter uma certa reação e voltar para o meio da consolidação, tá? Então ficar bem atento aqui. Pelo gráfico de 2 horas, entendo que ainda é para baixo, né? Ele não conseguiu ficar acima da linha de tendência que a gente traçou pegando os últimos topos, mas repara que ele já não fez novo fundo, né? Ele deixou um fundinho aqui no gráfico de 2 horas no 107.500, 107.400 e por enquanto ele não está querendo perder ali, tá? Se por um acaso o Ibovespa começa a romper aqui essa linha de tendência, começa a ficar aqui acima dos 110.500, podemos ver aí nos próximos dias voltando para testar aqui o meio do caminho, né? 114 mil. Então ele poderia voltar para o meio dessa consolidação maior. Lembrando que a consolidação maior é essa faixa vermelha, ali na região de 119 mil, 118 mil. E a faixa verde aqui entre 106 e 107 mil, tá? Então ele saiu da faixa vermelha, foi para verde, tá segurando na verde. Se ele retomar esse movimento de alta, volta para a faixa vermelha mais uma vez, tá? Então ficar de olho, porque o Ibov, se por um acaso começar a ficar acima de 110.300, eu vejo com uma chance aí de iniciar um repique aí, pelo menos para metade dessa consolidação, tá? Gráfico do dólar, WDL FUT, gráfico diário. Bem, gráfico do dólar também é um gráfico consolidado, né? No caso do dólar tem duas consolidações, essa aqui entre 5.490 e a região de 5.100, né? Mais ou menos. E também tem essa maior aqui que tem um topo lá nos 5.680 e tem esse fundo aqui na região dos 4.940, né? Que seria 4,95, aqui seria 5,70 e aqui a menor seria entre 5,48 e 5,50, né? E o fundo aqui na região de 5,10, tá? Então, dólar consolidado, já bateu cabeça lá na faixa vermelha. Pelo gráfico de 120 minutos, ficar de olho, porque se o dólar, né, já começa a falhar por aqui mesmo nessa região dos 410 e vem para perder, por exemplo, esse fundinho aqui, ó, eu entendo que ele pode iniciar assim um movimento de correção, voltando mais uma vez para essa faixa verde, tá? Então fica atento ali justamente no teste desse fundinho aqui dos 300, né? 5.300, perdendo ali os 5.300, 5.30, dólar podendo iniciar uma correção, tá? Talvez não venha na linha verde, né? Ele tem suporte no meio do caminho, acho que nos 200 ali ele tem um suporte pela mínima 305, mas perdendo, aí vem para testar realmente os fundos anteriores, tá ok? Então isso que eu vejo para o dólar. Dá uma olhada no gráfico do S&P 500. Bem, o S&P 500 ele segue ali naquela região de 618 de retração, né, da queda. Só que assim, ele tá com cara de que vai tentar romper esse topinho, né, dos 4.030, que é um ponto que eu chamei a atenção para ver se ele conseguia romper. Rompendo aqui, qual que é o alvo? Acho que já tenho falado aqui há alguns dias. Próximo alvo 4.100, né, que seria justamente o topo do canal, né, o topo ali daquele canalzinho de baixo e também esse topinho anterior de setembro, tá? Então ficar de olho porque a gente pode ver, quem sabe, a S&P 500 nos próximos dias ainda dando continuidade na alta.
ainda não considero que ele rompeu, né? Ele está tentando ali, está prestes a romper, tá? Então vamos acompanhar, mas está com cara de que realmente ainda vai dar continuidade nesse movimento aí nos próximos dias. Então deixa eu colocar aqui uma linha horizontal, ó. Então ele está testando justamente esse topinho anterior, que é equivalente a 61,8 de toda a queda que ele fez, tá? Então se você pegar todo esse movimento de queda desde agosto até o fundo aqui em outubro, aqui é exatamente o 61,8 de retração. Tá testando, né? Se ele conseguir romper, 4.100 é o próximo alvo. Se não romper, aí tem que acender o sinal de alerta, porque ele pode voltar para testar essa linha de tendência. E se ele perder essa linha de tendência, podemos ver uma correção maior aí no S&P 500. Quem sabe até voltando para testar esses fundos aqui nos 3.700, tá? Então vai depender muito do que o S&P 500 vai... como ele vai reagir neste ponto, tá? Se romper, 4.100. Se falhar, volta para testar a região dos 3.900. Perdendo 3.900, aí abre alvo lá nos 3.700, tá? Então, vamos acompanhando aí nos próximos dias. E o Bitcoin, né? Vamos dar uma olhada no Bitcoin, gráfico diário. Vamos lá, tem até alguns desenhos que eu já havia feito ali, deixa eu apagar por enquanto. Pessoal, o Bitcoin chegou naquela resistência, né, que eu havia comentado. Então, traçar uma linha de tendência aqui, pegando os topos anteriores, né? Bitcoin chegou neste ponto aqui, tá? Se romper, vem para testar aqui os 17.000, que inclusive é esse topinho aqui, né? Quem sabe podendo ir até os 17.200, tá? Não vejo ele explodindo para cima ainda, tá? Então tomar muito cuidado pensando em compra neste ponto, porque na verdade se ele começar a falhar por aqui, eu vejo mais um movimento de teste de fundo, tá? Algo parecido com isso. Outro detalhe, 3 linhas vermelhas com linha verde. Voltou para testar a linha verde mais uma vez. Ele testou aqui, foi lá para testar fundo. Voltou no mesmo ponto, voltou na linha verde novamente. Se por um acaso ele falhar nessa linha verde e vira para baixo, principalmente perdendo aqui essa região dos 16.300, né? Aí volta tudo de novo para testar lá os 15.000, tá? Então muita atenção, principalmente se o Bitcoin começar a fechar abaixo aí desses 16.300, eu entendo que ele vai iniciar uma correção. Isso que é assim, eu estou desenhando para baixo porque eu tenho uma expectativa de que ainda o Bitcoin volte um pouco, tá? Não vejo ele indo direto. Pode subir? Pode. O mercado faz o que ele bem entender, né? Não existe bola de cristal, não existe ali como adivinhar, né? Prever com certeza o que vai acontecer. Mas eu acho que a gente tem que estar preparado, que se ele falhar aqui, volta para testar fundo. Então, se tiver alguma coisa ali num ponto de resistência importante para quem gosta de operar vendido, pode ser um bom ponto aí para a gente ficar de olho. E se ele romper? Se ele romper, pessoal, aí tem que ficar atento no seguinte. Vamos lá. Voltou para testar esses topinhos anteriores. Se falhar no teste dos topinhos anteriores, voltando aqui para a metade do caminho, pode ser uma tentativa, mas de volta ali para testar o topo novamente, tá? Ou então, se por um acaso ele faz um movimento mais forte aqui, né? Inclusive indo lá nos 17.600, né? Essa região aqui da próxima linha vermelha, da terceira linha vermelha. Se ele for aqui nessa região, eu acho que ao voltar para um ponto de retração dessa pernada de alta, aí eu já começaria a pensar na compra, tá? Então, qual que é a ideia? Bitcoin abaixo dessa linha de tendência aí que eu estou traçando, né? Então, Bitcoin abaixo dessa linha de tendência aqui que eu tracei, eu entendo que o mais interessante ainda seria apostar numa venda, pelo menos para testar fundo, tá? Desde que ele comece a fechar abaixo dos 16.300. Ideal é que ele permaneça aí abaixo da linha verde. Bitcoin continua o movimento de alta e rompe. Aí eu só vou pensar na compra quando ele faz um pullback. Não compraria aqui, tá? Porque aqui você pode estar comprando acreditando que ele vai embora, só que aí você compra aqui, ele dá uma violinada, né? Muitas vezes acontece isso, ele vai lá só beliscar a próxima linha vermelha e depois começa a corrigir e você fica comprado aqui no topo. Então não compraria nesse rompimento, mas se ele fizer isso e voltar para metade do caminho, né? Algo parecido com isso, aí dá para pensar numa compra, mas aí a compra seria por aqui, tá? Então seria o melhor ponto, seria aqui, tá ok? Então é isso que eu vejo para o Bitcoin. Ethereum. Gráfico diário. Bem, Ethereum testou fundo, não fez novo fundo. O gráfico de 120 minutos voltou ali para testar aquela linha de tendência que a gente também havia falado. Tem uma linha verde aqui nos 1.200, tá? Pode ser que Ethereum ainda suba um pouquinho mais dos 1.200, mas começou a falhar, perdeu essa região aqui dos
1150, né? Perdeu esse, começou a fechar abaixo desse fundinho aí. Eu entendo que a ideia para Ethereum é voltar para testar fundo, tá? Se vai fazer novo fundo, a gente tem que acompanhar, tá ok? Então também não pensaria na compra em Ethereum, não. Acho que ele ainda volta um pouquinho mais e tem que ter um pouco mais de cautela aí para quem está pensando na compra. Mesma leitura que a gente fez do Bitcoin. Para pensar na compra, eu teria que esperar a Ethereum lançar um movimento mais forte de alta, voltar para uma região de retração e aí quando ele começa a virar para cima, pensaria na compra. Então a compra só seria um ponto mais interessante quando ele voltasse para cá, né? Ponto de retração. Não comprar aqui no rompimento, tá? Porque aqui a chance de você comprar ele voltar é muito grande ainda, tá ok? Então no momento eu ainda vejo que o mais interessante é esperar um teste de fundo. Beleza, pessoal? Então vou encerrando por aqui. Desejei para todo mundo uma excelente noite. Não se esqueçam de entrar aí no link que está na descrição do vídeo, né? E amanhã nós estamos de volta aí com a nossa análise de benchmark para ver o que aconteceu aí no mercado, né? Então, desejo para todos uma excelente noite e até amanhã, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.